Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje. Vamos continuar nossa discussão sobre república. Nós falávamos nas últimas aulas aí do Hermes da Fonseca, né, que vai ter problemas com outras oligarquias, né? Já visto que a gente está vendo a política do café com leite. Então, outras oligarquias de outros estados, né, almejam ascender a essa disputa pela presidência. Né? É importante observar que quando a gente fala de política do café com leite, né, o revezamento entre São Paulo e Minas Gerais, necessariamente não vai ser um paulista ou um mineiro que chegará no poder, mas alguém escolhido por esses dois grupos. Né? Então, o paulista republicano, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista chegam ao consenso de um nome. Esse nome podia ser de qualquer canto, certo? Mas é importante observar que necessariamente a política do café com leite não significa dizer que o presidente é paulista ou mineiro. A política do café com leite significa que esses dois estados decidem quem seria o presidente, certo? Poderia ser um mineiro, poderia ser um paulista, ou poderia ser alguém de um outro estado apoiado por esses dois grupos, certo? Beleza? Então você pode encontrar na política frequente alguém que não seja paulista ou mineiro. Mas o relevante é entender que eles interferem na escolha de quem seria, certo? E aí nós vimos aí que o Hermes da Fonseca vai pôr em prática aí a política salvacionista. Bom, política salvacionista, né, que era combater, né, os inimigos da nação, combater a corrupção, salvar a pureza das instituições republicanas. Né? Se a gente parar para olhar hoje, o Brasil de hoje, as instituições que devem ser defendidas não são lá tão puras, né? Elas estão atreladas politicamente. Haja vista a reunião do presidente do Executivo, o presidente, né, o ex-presidente do Judiciário, né, do STF, né, o Bolsonaro, o Toffoli e o Alcolumbre, presidente do Senado, numa reunião fraternal de amigos. Isso mostra, ou melhor, não mostra, né, deixa claro que não há aí uma separação de cargos, né? Não é ético esse tipo de reunião, porque bota em suspeita toda e qualquer decisão que possa vir daqui para frente. Mas é importante você perceber o significado dessa política salvacionista, assim como o café com leite, fundo de loan, o que mais? Que mais? Política dos governadores, política da valorização do café, coronelismo, clientelismo, certo? Estado de si todo mundo já sabe, né? Então, esses termos nós temos que dominar. Vamos ver todo mundo aqui de novo. O que era fundo de loan, política dos governadores, voto de cabresto, política de valorização do café, campanha civilista, política salvacionista. Tem que contar, vão ter mais uns dois hoje. Vai ter mais uns dois hoje. Tem que contar. Certo? A gente conta. Beleza? Então, esses termos nós temos que dominar. Nós temos que saber o significado de cada um deles. Certo? Bom, a ameaça era o deputado Pinheiro Machado, do Rio Grande do Sul, que defendia essa bandeira aí com a criação do Partido Republicano Conservador em oposição ao Partido Paulista e ao Partido Mineiro. Nós vamos ver que isso vai rolar um estresse, né? Vai rolar um conflito no Ceará, certo? Com a atuação do Padre Cícero, uma figura de grande relevância política naquela região. Né? Vimos ainda que vai ter, dentro desse governo do Hermes da Fonseca, a revolta da Chibata, né? Destaque por João Cândido, no Almirante Negro, um dos líderes da revolta, que questionava aí os maus tratos sofridos pelos marinheiros, né? Eles eram punidos fisicamente ainda no século XX, certo? Você tem punições de nível físico,
certo? E todos seriam punidos pelo governo, né? Na sequência, você vai ter aí o presidente Venceslau Braz, certo? De 1914 a 1918, é o presidente que se apresenta para nós, é a novidade que se apresenta para nós, né? Vamos ver o que nós temos a dizer sobre. O processo sucessório apresentava como candidato mais cotado para vencer as eleições o candidato Pedro Machado. Lembra quem era o candidato Pedro Machado? Esse aqui, ó, certo? Que ameaça os interesses do Partido Republicano Mineiro e Paulista, certo? O Pinheiro Machado se apresenta como candidato em potencial para vencer as eleições, né? Contudo, o Partido Mineiro e o Partido Paulista se reaproximam, né, e rearticulam a política do café com leite, garantindo a eleição do mineiro Venceslau Braz. Então, nós vimos que, nos slides anteriores, que a oligarquia paulista mineira haviam mantido uma distância, né, haviam entrado em conflito de interesses, permitiu a ascensão de uma nova força, o Pinheiro Machado, e a ameaça dessa nova força assumir o controle faz com que esses dois grupos, antes divididos, né, afastados por questões de interesse, se conciliem, se reaproximem, impedindo a eleição do Pedro Machado e conseguindo fazer eleger o presidente Venceslau Braz. Bom, história geral. O que acontece aqui entre 1914 e 1918? A Primeira Guerra Mundial. Então, durante o governo do presidente Venceslau Braz, eclode a Primeira Guerra Mundial. O Brasil participa da Primeira Guerra Mundial? Sim. De que forma o Brasil participa da Primeira Guerra Mundial? Como abastecedor, né? Como abastecedor. Efetivamente, nós não vamos mandar soldados, certo? Para lutar na Primeira Guerra Mundial. Mas a gente vai trabalhar como abastecedor. E vamos ver qual é o impacto da participação do Brasil na guerra, né? Não só o Brasil, como a América Latina como um todo, né? Durante a Primeira Guerra Mundial e o governo Venceslau Braz, consequentemente, vai gerar um período de prosperidade e enriquecimento para os países da América Latina. Ora, bolas, como assim a Primeira Guerra Mundial vai gerar prosperidade para os países da América Latina? Por consequência, o Brasil. Ora, a Europa, os países europeus, eles estão preocupados, a indústria europeia está preocupada na produção de material bélico, certo? Deixando de produzir itens de necessidade, né? Eles ficam relegados a um segundo plano, não se produz o suficiente, certo? E quem vai abastecer essa Europa, então, com produtos essenciais? Os países da América Latina, certo? Ou seja, olhando para o Brasil, né, aquela política o Brasil ele importa muito e exporta pouco, certo? Por que ele importa muito? Para favorecer o capital estrangeiro que compra a produção de café no Brasil, certo? Essa situação da Primeira Guerra Mundial vai exigir do Brasil que produza itens essenciais que ele não produzia, porque ele comprava, né? Porque ele comprava. Então, itens essenciais que o Brasil comprava da Europa, ele não consegue comprar agora. Por que não? Porque a Europa não está produzindo mais o suficiente, certo? Logo, o Brasil vai ter que produzir isso. Veja só, aquela indústria ignorada, né, por essa elite agrária, ela vai ganhar um reforço agora, certo? As pequenas oficinas vão se transformar em fábricas, porque a gente precisa aumentar a produção desses produtos essenciais. Quando eu falo em produto essencial, eu estou falando de prato, talher, panela. Percebe isso? Nós não estamos falando de televisão e geladeira nesse momento, por favor, né? Por favor. Nós estamos falando de que? De itens essenciais, do uso cotidiano. Roupa, vestuário, sapato. É disso que nós estamos falando. Certo? Então você vai precisar disso, né? Haja vista que teriam que produzir itens que importavam, além de abastecer a Europa com diversos produtos essenciais. Ou seja, a sobra do que a gente produzir, a gente vende para a Europa. E vai gerar uma bolsa de riqueza, né? As pequenas oficinas se transformaram em fábricas, fazendo desenvolver um operariado e burguesia industrial, obrigando o governo a interferir na indústria, né? Nessa esfera industrial. Óbvio, se você tem indústria, você vai ter uma burguesia industrial nascente, certo? Que já vem desde o Segundo Império, essa burguesia industrial bem pequenininha, né? Mas você tem a figura,
né, o personagem social, o burguês industrial. Você tem um personagem social, o operário, certo? Né, que se ajunta a esses outros trabalhadores urbanos que existem, né, o que trabalha no comércio, por exemplo. É importante perceber esses diversos personagens, certo? Porque quando você bota numa bolsa comum, todo mundo é trabalhador, mas são trabalhadores com perspectivas diferentes. O trabalhador urbano, o trabalhador do comércio, o trabalhador operário, ele quer aumento de salário, mas os meios, existem reivindicações distintas entre eles. É importante perceber isso, esses diferentes personagens, certo? O objeto de desejo de um professor, né, tem muito a ver com o objeto de desejo do advogado, do médico, mas em alguns momentos eles se opõem nesses objetivos. A gente não pode imaginar que o trabalhador do campo quer a mesma coisa que o trabalhador urbano. Você vê o trabalhador do campo falando em reforma agrária, e você vê quem vive na cidade ser contra a reforma agrária, mesmo sem ter terra nenhuma. Quantas pessoas vocês conhecem que são contra a reforma agrária, mas não tem um pedaço de chão? Ou acha que a reforma agrária vai ser tomar a terra do seu avô, aquele sítiozinho que ele tem no interior? Acho que a maioria das pessoas que você conhece na cidade são assim, né? São contra uma reforma agrária, mas não tem ideia do que seria reforma agrária. Acho que a reforma agrária é tirar o sítio do seu avô, aquela terrinha que você tem lá perto da praia ou na montanha. São trabalhadores, rural, urbano, mas com perspectivas distintas. Certo? E que serão usados pelo poder, né? O poder faz com que eles se enfrentem, né? Faz com que eles lutem entre eles. Isso é mais doido ainda, certo? Isso é mais louco ainda. Bom, as pequenas oficinas se transformaram em fábricas, fazendo desenvolver um operariado e burguesia industrial obrigando o governo a financiar industrial. Bom, já lemos isso, né? Produzia-se basicamente bens de consumo não duráveis. Bom, vocês sabem a diferença de bens duráveis para bens não duráveis, né? Como têxteis e alimentos processados. Apesar da guerra ter dificultado a importação de máquinas e equipamentos, bom, você comprava máquinas e equipamentos da Europa que não está produzindo, né? O que dificultava a industrialização. Mais de 5 mil estabelecimentos industriais foram fundados entre 1915 e 1919, certo? A participação do Brasil no conflito se restringiu ao fornecimento de alimento e matéria-prima à Tríplice Entente e o apoio do policiamento do Oceano Atlântico, certo? Beleza? Todo mundo sabe quem compunha a Tríplice Entente, né? Escreve para mim. Tríplice Entente. É tríplice. Tem certeza disso? Ela muda de lado. Ela muda de lado. Hum? Ah, vou, vou conversar com o Sávio depois. Bom, seguindo. Aqui nós temos uma. Importante observar isso. Olhando para esse mapa, para essa tabela, o que você pode me dizer olhando para essa tabela? Que informações ela passa para você? Ah, vamos deixar para lá a Primeira Guerra Mundial, né? O que você pode me falar dessa tabela? Hum? Alguém não me deixe, por favor. Estou dando aula só para Samuel, por favor. Hein? Olhando para concentração de terras. Não. Você podia perguntar assim, né? Essa tabela fala de quê? Não está informando? É assim, ela fala da concentração de indústrias no Brasil, de 1919, que é o período que nós estamos estudando, e em 1939, nós vamos chegar lá, certo? Então, assim, a evolução na concentração de indústria no Brasil entre 1914, que é esse momento que nós estamos estudando, certo? Até 1939. O que você pode perceber, né, olhando para essa tabela que fala da concentração de indústrias no Brasil? Alguém?
a São Paulo tem a maior concentração, né? E é uma grande concentração, percebe? E é uma grande concentração, está aqui, ó. Em 1919, 31% das indústrias estão em São Paulo. A Guanabara e o Rio de Janeiro vão se unir depois e formar o estado do Rio de Janeiro, né? Eram regiões distintas. Minas Gerais 5,6%, Rio Grande do Sul 11,1%. Os demais estados, todos os demais estados do Brasil, né, concentram em 23%. Em 39, quase 50% das indústrias estão concentradas na região de São Paulo. Se a maioria das indústrias estão concentradas em São Paulo, o que mais a gente pode avaliar a partir daí? Crescimento populacional, desenvolvimento urbano e todas as questões sociais envolvendo uma grande industrialização. Você vê São Paulo muito à frente do restante do país no que se diz respeito a crescimento econômico. Sim ou não? Né? São Paulo é um coração que pulsa, sim, todas as questões sociais relevantes ao crescimento industrial. Habitação, saneamento básico, escola, geração de emprego, subempregos, né, a violência, tudo isso está envolvido nesse contexto. Lazer, cultura e por aí vai. De industrialização. A indústria traz tudo isso. Né? É importante observar esse quadro aqui. Certo? Pra você ter uma ideia da diferença, né, de São Paulo em relação aos demais estados brasileiros. Beleza? Muito, bem relevante enxergar esse quadro aqui. Bom, mas nem tudo são flores. Depois você vai ter uma distribuição para outros estados, né? Muito disso em decorrência até do esgotamento, né? E incentivos, né? O que São Paulo vai ter aí que vai atrair tais indústrias? Você tem o Porto de Santos, né? Você não tem todos os portos que você tem hoje no litoral brasileiro, em todos os estados, que favoreçam essa descentralização, a falta de espaço. Então você vai ter uma descentralização dessa indústria para alguns outros estados, certo? Até por necessidade de desenvolvimento desses outros estados. Quando é que o Espírito Santo vai sofrer um grande boom industrial? Vai ser na segunda metade do século XX, certo? Vai ser bem posterior a 1939, que o Espírito Santo vai ter um boom industrial, certo? Um boom, né? Um desenvolvimento industrial, certo? Vai ficar relegado. Se você procurar alguns estados brasileiros, né, comparado com São Paulo, o déficit industrial é muito grande, ainda hoje, certo? Ainda hoje, certo? Daí a saída de pessoas do norte, do nordeste, para a região sudeste em busca, né, de uma vida melhor, mas saber o que se entende por essa vida melhor, né, para trabalhar nessa indústria, né, em busca de sobrevivência, certo? Sim. Beleza? Hoje a desconcentração ela acontece até mesmo no sentido de desmobilização do trabalhador, certo? A gente vai discutir isso mais à frente, mas o grande polo de concentração, mobilização, de luta trabalhista operária no Brasil vai ser a região do ABC paulista, né, na década de 70, né, que vai ser qual a palavra que eu vou usar? Que vai ser desmobilizada, né? Algumas indústrias que estavam ocupando aquela região, né, sobretudo indústrias automobilísticas, vão ser deslocadas para outras regiões do Brasil, enfraquecendo, né, essa união operária que acontecia ali em São Paulo. Mas nem tudo serão flores durante o governo Venceslau Braz. Observa que nesse período aqui, ó, ele está sendo, além do crescimento industrial fruto da Primeira Guerra Mundial, a política de valorização, o Food Loan, né, que era o empréstimo, ele não está sendo pago nessa época, está cumprindo o acordo. Então, todo o dinheiro que está entrando, em tese, ele deveria ser utilizado no desenvolvimento do país. Certo? Então é importante observar que muito desse crescimento do Brasil tem a ver com essa geração de recursos oriundos da indústria, mas tem relação também lá com o fundo de loan, não podemos esquecer dele, certo? Que não está sendo pago nesse momento. Certo? A dívida não está sendo paga nesse momento. Beleza? Bom, durante o governo do Venceslau Braz vai acontecer a Guerra do Contestado, não é? A gente já tinha visto a Guerra do Canudos, agora a Guerra do Contestado. Iniciada ainda na gestão de Hermes da Fonseca, a Guerra Santa do Contestado, movimento messiânico semelhante à Guerra de Canudos,
ocorreu em uma região que já era foco de disputas territoriais entre Paraná e Santa Catarina. O movimento messiânico, você vai ter uma liderança que se diz enviado por Cristo, né? Um homem que vai ser identificado como o Messias. Como essa palavra está presente na história do Brasil. Golpe, sítio, sociabilização dos prejuízos e messianismo. Como isso está presente na nossa história? É uma tragédia, né? Messianismo. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil de outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses que enfrentaram forças militares dos poderes federal e estadual. Ganhou o nome de Guerra do Contestado, pois os conflitos ocorrem em uma área de disputa territorial entre os estados de Paraná e Catarina. Está escrito aqui. A guerra aconteceu entre os camponeses e o poder estatal. Causas da Guerra do Contestado. A estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul estava sendo construída por uma empresa norte-americana, capital estrangeira, com apoio dos coronéis da região e do governo. Para a construção de estrada de ferro, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras. Eles foram expulsos. Tem papo de indenização com o pobre, não. Eles foram expulsos. Certo? Esse fato gerou muito desemprego entre os camponeses da região que ficaram sem terras para trabalhar. Vocês têm um contingente de pessoas que não têm de onde tirar o seu sustento para agradar. Em nome do progresso. O progresso tem como objetivo garantir o desenvolvimento social das pessoas, não gerar crises. Certo? Não gerar crise. Então, com o objetivo de construir uma estrada de ferro que liga São Paulo e Rio Grande do Sul, em nome do progresso, você então expulsa indivíduos de suas terras, certo? Deixando ao Deus dará. Né? Além disso, quando uma grande parte da região foi comprada por uma empresa madeireira, ligada a um grupo de pessoas da empresa ferroviária, que tinha interesses na exportação da madeira, muitas famílias foram expulsas de suas terras, o que deu a essas pessoas mais motivos ainda para se revoltarem. Então você tem dois problemas. As pessoas foram expulsas devido à construção da estrada de ferro e pelo desejo de uma madeireira de explorar, né, a mata que ali havia. E daí, em nome do interesse econômico de algumas poucas pessoas, certo? A população que vivia, né, localizada nas pequenas propriedades ao entorno desse projeto vão ser expulsos. Isso vai gerar a revolta dessas pessoas. Está aqui, ó. Construção da estrada de ferro de São Paulo e Rio Grande do Sul, interesse do capital estrangeiro acima dos interesses da população, como isso é comum até hoje, né? Posse de terras não regularizadas, desemprego dos camponeses e perda de suas terras. O povo estava reclamando de barriga cheia, né? Não tinha motivo para reclamar, né? Será? Não é? Havia motivos para a revolta? Claro que havia, né, gente? Claro que havia. No momento de grandes dificuldades para a população, surge José Maria de Santo Agostinho, um monge peregrino que se sensibilizou com a situação dos camponeses, os quais respeitavam muito os peregrinos de qualquer movimento messiânico. Assim, José Maria logo ganhou adeptos. Está aqui, nós vamos falar dele aqui no cantinho. O armamento dos soldados contra as ferramentas agrárias dos fazendeiros levou à morte de muitas pessoas, a maior parte camponeses, inclusive seu líder, que foi morto na Batalha de Irani, local para onde tinham fugido. Então, o conflito você vai ter homens armados ligados às forças federais e estaduais, polícia e exército, contra homens armados de enxadas, pás e foices. Você pode ver, a luta foi justa. Né? A luta foi justa. Certo? A gente teve um exemplo desse no norte do país. Depois a gente comenta sobre ele. Né? O massacre que vai ter no norte. Que teve no norte. Né? Atentemos que houveram lideranças anteriores com a alcunha de João Maria. Então você tem aqui, olha como essa ideia de messianismo sempre tem um Messias para trabalhar a vida aí. Mas vem cá. Olha. Entre 1844 e 1870, um homem identificado como João Maria atendia doentes e feridos, sendo cercado por milhares de crentes. Né? Crentes aqui, não necessariamente não é evangélico, não é de crentes que criam nele, né? Acreditavam nele.
não exerceu influência no evento em questão. Então, isso é só para demarcar que houveram outros homens identificados como Messias antes do José Maria de Santo Agostinho. Na sequência, destaque para Atanás Marcaf, vulgo João Maria, outro. De forte posição messiânica, se dizia estar ao lado dos que sofrem, fazia previsão política, sendo inquestionável mediante os seus fiéis. Tem alguém aqui que diz que é representante de Deus, né? Que as pessoas seguem sem questionar o que esse indivíduo fala? Isso existe ainda? Século XXI? Claro que existe, né? Claro que existe. Por último, José Maria de Santo Agostinho teria promovido curas usando ervas, e os boatos remetiam à ressurreição de uma pessoa, à cura de outras e à rejeição de terras de ouro como recompensa por promover esses milagres, né? Ou seja, era um homem santo aos olhos dos mais pobres. A população desapropriada, somada aos demitidos, funda uma espécie de comunidade coletiva monárquica do Taquarussu. A ação do Estado foi violenta, né? Até por se dizer uma comunidade coletiva monárquica, ou seja, eles vão ser identificados como defensores da monarquia, logo contra a república. A ação do Estado vai ser violenta, a maioria vai ser atropelada. Não, são coisas distintas, né? Ele possivelmente conhecia o poder de algumas ervas medicinais, tratava alguns tipos de doença, certo? E está bem grande aqui, boatos, né? Vão surgir boatos que ele teria ressuscitado uma pessoa. Será que ele ressuscitou mesmo? Não, são boatos, não é? São boatos, beleza? Cuidado com suas afirmativas e com as suas crenças. As suas crenças têm papo de ressuscitação também, né? Cuidado. Não, você está falando de série, né, filho? Aí todo mundo sabe que é ficção, são mesmo, né? Você pode considerar que a pessoa tinha uma doença desconhecida para a época, né? As pessoas pensavam que ela estava morta e ela voltou à vida. Ela não tinha morrido. Ela estava em coma, por exemplo. Não vamos dizer assim, certo? Existem coisas que as pessoas não conheciam que a gente conhece hoje. Não, eu entendi. Mas tem que entender isso. Muitos dos milagres, né, produzidos por homens comuns, vamos dizer assim, identificados a alguma relação divina, certo? Vamos imaginar, nós estamos aqui tratando de hipóteses, né? Ele pode ter promovido algo fantástico aos olhos da época, mas que hoje tem explicação, né? Mas que hoje tem explicação científica, explicação técnica, mas que na época não se tinha, né? No primeiro ano a gente discutiu a Idade Média, a gente falou, imagina uma pessoa com epilepsia na Idade Média, não é? Como aquela crise epilética ia ser identificada, né, naquele momento, entre outros males, certo? O câncer, não se sabia o que era o câncer, e as pessoas morriam, né? Não havia tratamento. Então vão ser... E as pessoas, quando conseguiam amenizar sofrimentos, né, vão ser relacionadas em algum momento com uma influência divina. Isso pertence ao imaginário social. Tem gente que viu Jesus na goiabeira, tem gente que vê Jesus, né, na teia de aranha, tem gente que vê... As pessoas não veem isso. Estátua chorando sangue, eu não tenho essas coisas nos dias de hoje. É uma questão de fé, né? É uma questão de crença, né? E fé é paixão. Paixão a gente não discute, né? A gente respeita, né? A gente pode até criticar, pensa ali, ó, olha aqui, olha dali, mas é um terreno muito perigoso, né? Você tem que saber com quem você está discutindo, se a pessoa está disposta a discutir sobre isso. Mas isso é outro papo. Está aqui aonde foi a Guerra do Contestado, está aqui, ó, a Estrada de Ferro, o projeto da Estrada de Ferro, a região da Guerra do Contestado e a região em disputa por Paraná e Santa Catarina. Esse aqui é a fotinha do João Maria. Vê? Aqui você tem as forças militares presentes na guerra, certo? E os rebeldes, né? Os rebeldes, né? Como era chamado pelo governo, os caboclos.
ouvindo o governo hoje no Brasil, né, século XXI, os caboclos são culpados por tudo que acontece nesse país, reparou? Eles que tocaram fogo na Amazônia, no Pantanal, tá aqui no quanto é estado, em Canudos. Impressionante, né? É a propaganda governista. Mas segue. Beleza? Então, o fim da Guerra do Contestado vai ser mediante extrema violência, assim como foi a Guerra do Canudos. Importante esse slide para nós, né? Vamos falar desses grupos sociais que surgem no Brasil nesse período, né? Surgem não, né? Se reforçam nesse período, né? Eu lembro, o surto industrial ele começa lá no Segundo Império, sendo boicotado constantemente por essa elite agrária, né? Então, esses grupos que estão crescendo e se desenvolvendo no Brasil. A classe operária, né? O desenvolvimento da indústria ampliou a classe operária, composta em sua maioria por imigrantes. Certo? Importante perceber isso, né? O surto industrial desordenado, até porque a maior parte da população nesse momento ela é rural, né? O surto industrial desordenado, baseado numa exploração intensa, com longas jornadas de trabalho e exploração indiscriminada de mulheres e crianças, além de salários aviltantes. Não existia salário mínimo estipulado ou legislação trabalhista. E tem trabalhador fazendo força para perder os direitos trabalhistas, né? Dizendo que está certo tirar os direitos trabalhistas, né? Está certo, né? Esse momento que nós estamos vendo aqui no Brasil aqui lembra os impactos da primeira revolução industrial na Inglaterra, né? Mulheres, crianças, homens trabalhando de forma, né, indiscriminada, em troca de muito pouco ou quase nada, certo? Mas graças a Deus eu estou trabalhando, podia estar roubando, podia estar matando, né? Pelo menos estou botando o que comer em casa, sei lá, farinha e água. A presença maciça de imigrantes favoreceu ao movimento anarquista, divulgado por uma imprensa operária que servia como porta-voz da classe operária. Esses imigrantes. Pois é uma justificativa. É uma justificativa de aceitação daquele. Na minha leitura, é um discurso de justificativa, né, que legitima a minha aceitação a esse tipo de situação. Certo? Então, eu estou aqui me submetendo a esse tipo de comportamento. Eu estou, aspas, né, me expondo vendendo bala dentro do ônibus. Né? E como é que eu convenço a pessoa? Gente, estou aqui vendendo essas balinhas, eu estou aqui pedindo esmola, certo? Mas eu podia estar roubando, podia estar matando. Então, a pessoa cria essa justificativa que é aceitável e sensibiliza a população. Olha, ele se esforça, né? Essa é a minha opinião, pessoal. Então, a sociedade legitima esse discurso do esforço, né, monstro que o indivíduo está fazendo, certo? Para levar um sustento à sua família. É mais fácil aceitar esse discurso do que se envolver na luta, né? Fazer greve, se manifestar, se erguer contra o opressor, né? Se manifestar, se erguer contra o opressor não é bem visto, né, a nossa sociedade. Nós temos visto isso, né? Todos aqueles que se levantaram contra o sistema opressor, todos aqueles que se levantaram contra o status quo, né? A resposta foi a violência estatal, né? A resposta foi a violência. Nesse discurso, a nossa sociedade ela adora esse discurso do sacrifício. Ah, porque na sua idade eu não tive nada que você teve, eu trabalhava, eu ajudava aqui, eu ajudava ali, mas eu venci. Então, o discurso do sofrimento é adorado pela nossa sociedade. Adorado. Certo? Você tem que sofrer. Se não tiver sofrimento, parece que não vale a pena. Né? Se não for sofrido, não vale a pena. Você tem que sofrer. Né? Mas, né? É importante olhar a ação do anarquismo, né? Porque esse imigrante que está vindo daqui, ele viveu na Europa esse discurso socialista, anarquista, certo? Revolucionário na Europa. Então ele vem para cá, ele viveu essa experiência de luta, de enfrentamento da Europa, por maiores condições de vida e de trabalho na Europa. Ele viveu isso. E ele vem para cá. E aqui no Brasil isso não existia. Quem está trazendo esses discursos radicais no Brasil são esses imigrantes. Os primeiros sindicatos serão fundados pelos imigrantes, certo? Com esse discurso de luta operária, certo? Em 1917 ocorreu uma greve geral em São Paulo
liderado pelos trabalhadores da indústria têxtil. A violência do Estado foi imediata, levando à morte vários operários. Está aqui. Vamos à greve lutar por melhores condições, certo? Por uma legislação trabalhista, por melhores condições de salário, por regulamentação das horas de trabalho, certo? E como é que o Estado reage a isso? Com violência. Que fato está acontecendo em 1917, concomitante aqui, certo? A Revolução Socialista na Rússia está acontecendo em 1917, certo? A Revolução Socialista vai acontecer na Rússia nessa época. A Rússia sai da guerra aqui em 1917. Acontece a Revolução Menchevique, posteriormente a Revolução Bolchevique, e a Rússia sai da guerra em 1917. Certo? Contextualiza. Beleza? Então você tem uma classe operária agora que se mobiliza. Beleza? A burguesia industrial. Em princípio, a burguesia industrial tinha interesses divergentes da elite da oligarquia agrária. Era mais vantajoso para esta burguesia uma política protecionista nacional. Contudo, ela estava vinculada ao capital dos grupos cafeeiros. Ou seja, para a burguesia industrial era interessante que o país protegesse a indústria, né? Ampliasse as taxas alfandegárias, dificultasse a importação de gêneros e favorecesse a produção de gêneros industrializados no Brasil. Para essa burguesia isso era interessante, porque assim ela poderia prosperar. Contudo, entretanto, todavia, certo? O protecionismo ameaça os interesses desse capital estrangeiro, que ameaça a compra dos produtos agrícolas dessa nossa elite, certo? Que está no poder e se submete. Certo? E se submete. Essa burguesia industrial aqui, nesse momento, não tem força para fazer valer os seus interesses. Beleza? A classe média, basicamente urbana, tendia a se opor ao regime oligárquico. Isso é muito legal. Lembra, nós estamos falando de oligarquia aqui, que tem um grupinho no poder. Essa elite agrária que controla as decisões políticas e econômicas do país. Certo? Essa classe média, que é vítima da inflação, não tem participação política muito pouco, mas contudo, entretanto, todavia, essa classe média, que é vítima dos mandos e desmandos econômicos, certo? Ela é conservadora e moralista. Né? Ela critica o sistema eleitoral e critica a corrupção. Ela é contra. Olha para o lado, vê se a gente não enxerga isso. Né? Essa classe média, ela é contra a corrupção, ela é contra as injustiças, certo? Contudo, entretanto, todavia, ela é conservadora e moralista. O que eu quero dizer com isso? Apesar de ser contra tudo isso, ela se recusa a se manifestar. Ela se opõe à massa. Ela se opõe a quem está na rua se manifestando. Porque ela acredita que a transformação vai vir de cima para baixo. Esse é o problema da nossa classe média. Ela espera um salvador. Essa construção mental na sociedade, ela está presente até hoje, salvo todas as adequações, certo? Muito devido aos laços de dependência, né? A nossa classe média é eternamente grata ao empresário que arrumou um emprego para ela. Ela não consegue enxergar que o empresário ganha mais explorando, certo, do que dando aquele empreguinho meia boca. Assim, essa classe média evita confrontos radicais como greves, temendo mais a massa do que a própria elite. Ela passa pano para a elite. Ela legitima os interesses dessa elite. Certo? A nossa classe média. Né? É importante enxergar como funciona essa nossa classe média. Certo? Ela se incomoda com as injustiças, ela se incomoda com a corrupção do governo, certo? Ela queria... É uma discussão se ela queria justiça social, né? Porque a nossa classe média confunde justiça social com caridade. Certo? Ela se sente bem fazendo caridade, né? Ela se sente bem dando esmola, ajudando a fazer cesta básica, ela se sente muito bem com isso. Mas quando você fala de justiça social, cotas, né? Minha Casa Minha Vida, Universidade para Todos, isso incomoda ela. Apesar dela fazer uso. Justiça social parece um palavrão quando você fala para a classe média. O lance é fazer caridade. Porque fazendo caridade eu estou sendo uma boa pessoa e aí, quem sabe, eu vou para o céu. Será que é isso?
Será que é isso? Não sei. Certo? Mas é importante entender esses grupos sociais que se desenvolvem no Brasil, que vão crescendo cada vez mais. Aqui tem uma fotinha da greve geral de 17, né, e sua importância para o movimento operário, né, no Brasil. Aqui você tem o enterro, né, do sapateiro Antônio Martins, que foi morto, né, durante a greve geral, né, que vai ser o estopim para esse movimento, né, a morte de um trabalhador que reivindicava melhores condições de trabalho. Certo, senhoritas e senhoritas? A presidência do Epitácio Pessoa